Estamos começando o 4º episódio aqui do Papo de Empreendedor do Núcleo de Jovens Empresários da Assist. Eu sou o Nicolas Borges, estou aqui hoje com a Andresa, Mayara e Vinícius para falar de um assunto que eu tenho certeza que é uma dor sua também, gestão de tempo. Andresa, fala para nós. Então, muito prazer ver vocês aqui nesse nosso encontro de hoje. E então, Assist, a gente está, o Núcleo de Jovens Empresários, a gente está na Assist, Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia da cidade de São Leopoldo, uma associação de classe empresarial que visa discutir pautas comuns e fortalecer os negócios da nossa região. O nosso podcast hoje conta com o apoio das seguintes empresas nucleadas: Rita Pavone Advogados Associados, Percom Contabilidade, Soler Energia Solar, AC Real Imóveis, Virando a Terra, RMAC Assessoria em Desenvolvimento, Like You, Premia Pão, Hamper Performance Humanizada, Shambhala Centro de Terapias Alternativas, MM Gestão Imobiliária e V8 Ambiental. E é claro, o nosso Blaster parceiro, Sicredi, que não nos larga de jeito nenhum, nem que a gente queira, a gente nunca vai querer. Com certeza. E agora eu vou pedir, lógico, uma apresentação deles que estão aqui como convidado. Lembrando que o nosso formato ele é diferente, se destaca por isso. A gente traz uma pessoa que é muito especialista no tema e uma pessoa que também enxerga aquilo que vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, enxergam que é a demanda, né? Para aprender cada vez mais e contribuir também sobre o olhar do assunto que hoje é gestão do tempo. E é lógico que a apresentação vai ser primeiras damas. Mayara! Nossa especialista de hoje. Uau, não, subi na vida, né? Eu já tive na cadeira da produção, já tive como host no Pod Núcleos da Assist, entrevistando a coordenação do Núcleo de Jovens. Agora tô aqui na cadeira do especialista, é uma honra, muito obrigada pelo convite. Eu sou Mayara Fangueiro, eu sou administradora de formação, e sou mentora de organização pessoal e produtividade, sou coach. Hoje o meu trabalho é ajudar empreendedores a terem clareza dos seus objetivos e encontrarem o melhor caminho até eles. E faço isso através da minha consultoria, que é uma empresa então, que trabalha com 3 pilares, que é o planejamento estratégico, desenvolvimento de líderes com foco em produtividade e a facilitação de grupos, que é o trabalho que eu faço para vocês lá no Núcleo de Jovens Empresários. Que a gente já tá junto há 9 anos, né? Trabalho uma longa estrada aí. Obrigada. Vini, fica à vontade. Bom dia, então. Sou Vinícius Hartmann, consultor ambiental. Sou diretor da V8 Ambiental, formado em gestão ambiental e biologia, ciências biológicas pela Unicinos. Trabalho há 14 anos já na consultoria ambiental. Hoje nós trabalhamos nas áreas de construção civil e indústria. Tanto na parte de plantio, de compensação, de viabilidade de área para construir, de viabilidades de empresas, construir empresas da LP, LI, LO, e também a parte de transplantes e plantio de árvores e corte de vegetação, destinação correta. Então, toda a parte de gerenciamento de resíduos, gestão de resíduos, coleta de resíduos industriais e coleta de resíduos orgânicos para obras de construção civil, a gente também realiza. Que show! É uma honra ter vocês dois aqui conosco. E eu não posso começar de uma forma diferente, a André já está acostumado, que é começar essa conversa perguntando para vocês, assim, hoje, o que vocês enxergam que é, principalmente a Mayara, né? A Mai. A Mai. Para os íntimos. Para quem não sabe, como começar a olhar para gestão do tempo? Quais as dores que as pessoas mais te trazem sobre gestão do tempo? Que é assim, cara, tá, beleza, mais um que vem com essa dor, que é tradicional, que todo mundo fala. Eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento e a clareza de objetivo, né? Eu vejo as pessoas sempre num anseio de acomodar tudo, é sempre essa dúvida, né, de como dar conta, quando na verdade a gente tem que escolher aquilo que a gente quer fazer. Então a gente tem uma série de estímulos, a gente assume um monte de compromissos, mas quando a gente entende o que é que a gente quer, qual é o objetivo que a gente quer alcançar, o que a gente precisa desenvolver, isso nos ajuda a fazer filtro para dizer os nãos que tem que ser dito. Então a organização é muito mais sobre para o que eu vou dizer não, do que colocar do que como acomodar todos os sims. E como é difícil a gente dizer não para várias coisas que a gente passa no dia a dia, né? Porque, como tu falou, são vários estímulos e eu acho que hoje existe uma sociedade de comparação muito alta. E
e querer fazer tudo, contemplar tudo, é muito difícil. Né? Muito porque difícil. daí eu gosto do exemplo, assim, né? A gente tem uma semana corrida, e aí, essa noite eu vou ficar em casa, eu vou descansar, vou priorizar. E aí, a Andressa, que é minha amiga, convida pra fazer qualquer coisa lá aleatória que... Diz não aí. Sabe? Tipo assim, eu preciso descansar, mas como é que eu vou dizer não pra Andressa? Então, é muito difícil a gente fazer esse equilíbrio, assim, mas faz parte. A gente precisa colocar limites, né? Isso é muito importante pra gente ter saúde mental também. Sim, total. Mas a gente, como empresário, não sei, o Vini já faz várias coisas, né? A lista dele é gigante de serviço. Eu não sei se também influencia pra ti esse dizer não ou dar o tempo do nosso intervalo pra quem é empresário, empresário, que chega naquele tempo do tipo, tá, agora eu vou fazer nada. Ah, não, mas deixa eu fazer um negócio ali, né? Senta lá no computador, eu faço isso direto, senta no sofazinho, computadorzinho junto e vai, entendeu? Então, tipo, a gente às vezes acaba... Eu, pelo menos, às vezes não tenho esse tempo de dizer, claro... Sempre tem um momento que tu vai dizer assim, tá, agora eu não vou fazer nada, absolutamente Nem nada. consegue, né, também. Mas a gente O tem já um fica momento... assim, os dedos já ficam assim, Mas querendo olha mexer o no sinal de computador. alerta, né? Eu gosto sempre de dizer que quando a gente não para, muitas vezes o nosso corpo faz a gente parar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente extrapola os limites e aí acaba sendo parar por uma obrigação. E às vezes tem uma frase que é da Thaís Godin, que eu amo de paixão, que é: às vezes a coisa mais produtiva a se fazer é descansar. Casualmente, né, hoje, antes de vir pra cá, eu tava conversando com a minha esposa, mandando uma mensagem pra ela sobre isso, né, quando a gente teve uma conversa e eu disse, tô aprendendo a dizer não. Uhum. E eu escrevi isso hoje de manhã, de novo pra ela, eu estou aprendendo a dizer não, porque eu sou aquela pessoa que me dói dizer não pra alguém, sabe? Porque eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer tudo e eu faço tudo e eu só paro quando meu corpo não diz assim, chega. E eu venho num processo, né, onde eu tô com falta de nutrientes, B12 baixa, vitamina D baixa. E aí, então, eu tô com uma energia saturada, exatamente como a Mai falou. Então, eu tô já há 1 ano fazendo a reposição e ainda assim tentando ter a energia que eu tinha, né. Então, devagarinho a gente tá retomando isso, mas retomando podendo dizer não. Que antes eu ia até o último do meu corpo e se a gente também não dizer não, a gente também não dá qualidade para os nossos clientes. Eu acho. Isso também, como a gente já tinha falado várias vezes. Menos, né? Ter menos, mais qualidade e conseguir fornecer isso para outros, né? Manter esses clientes. Gente, eu vou trazer exemplo meu, assim, né? Eu tô morando fora da região agora, né? Mas tá aí sendo importada então, hoje. Pra chegar aqui às 8h30 da manhã, meu dia começa um pouco mais cedo do que costumava começar. E então, as minhas agendas aqui nos atendimentos, alguns dias elas são empilhadas, né? Eu digo, a minha quinta-feira é o dia da linha de produção de núcleo. Eu atendo uma reunião 8h30, termina às 10, 10h30, eu entro em outra. Eu tenho 1 hora de almoço, 1h30, eu entro em outra, enfim. E eu sempre tô na sala meia hora antes pra preparar, enfim. Se eu não tiver uma noite bem dormida, que entrega eu vou ter numa reunião que eu tenho um grupo e que eu tenho que alinhar vocês pra gente seguir o plano de ação. E o grupo de vocês tem 12, eu tenho grupos que eu acompanho que tem 35, né? Então, assim, é muito importante, né? A gente, quem é advogado, vai elaborar um contrato, que vai fazer coisas que demandam concentração, assim. Gente, à noite, sono é sagrado, assim, sagrado. Então, eu acho que é muito uma coisa que tem que ser priorizada. E falo por mim, assim, eu acho que hoje eu tô nesse papel de mentora, de organização pessoal e produtividade, porque eu estudei muito isso, e eu estudei precisando resolver a minha vida. Para mim, uma grande virada de chave, assim, foi um processo terapêutico. A gente tava falando das terapias aqui, né? Antes de começar, assim, que eu precisei passar para lidar com o estresse pós-traumático. E eu me lembro da primeira sessão, assim, que a psicóloga perguntou da minha rotina, como é que era e o que eu fazia no tempo livre. E a minha resposta foi assim, nas segundas eu tenho a reunião do Comitê da Qualidade, na terça eu faço aula de música, considerando assim que eu tinha o trabalho, meu tempo livre era de noite. Daí então na noite de segunda era a reunião do Comitê da Qualidade, na terça eu fazia aula de música, na quarta eu participava de um grupo de estudos, na quinta eu fazia aula de alemão, na sexta eu fazia natação, no sábado eu fazia trabalho voluntário, e daí o domingo eu me dedicava para os temas das atividades, o alemão da música. Ela olhou assim... Eu acho que tu não entendeu a minha pergunta. Ela te perguntou de novo daí. Em que momento, né?
o que tu... E aí eu fiquei, tipo assim... Caiu a ficha. Foi aquela sensação, assim, porque eu tinha muito essa coisa, assim, de que o tempo está aí para ser ocupado, né? E eu Porque a gente vem de uma cultura de que os nossos pais, né, tipo assim, pra te ser bem sucedido, tu tem que trabalhar até morrer, tu vai trabalhar até, e né, trabalhar, até não estudar, aguentar enfim, mais, né? E hoje eu digo assim, pra mim, o venci na vida, né, esses dias, um domingo, assim, peguei um banco, peguei uma bergamota, um chimarrão, sentei no sol, assim. Gente, isso, assim, é uma conquista, porque não era assim, sabe? E aí vem um pouco não, acho que muito do que eu trago das minhas falas, que é intencionalidade. O descanso, ele também precisa ser intencional. Ele também precisa ir pra agenda. Sabe? Quando eu planejo a semana, eu também preciso enxergar quais são esses momentos. Eu posso ter uma semana corrida, daqui a pouco de virar 3 turnos, mas tem que ter um momento no final de semana que eu vou descansar, né? Que eu vou compensar essa sobrecarga. Nessa semana, pra quem tá assistindo aí, independente do tempo que a gente tá assistindo, a gente tá gravando numa quinta-feira, mas essa semana, na segunda-feira, eu dei um treinamento de gestão do tempo e uma das coisas que a gente priorizou nesse treinamento foi olhar pro tempo de pausa. E aí eu trago muito isso da minha empresa, né, da Hamper, como a gente olha pra individualidade de cada um. Nessa questão de gestão do tempo. Eu acho que isso faz sentido muito, né, Mai? Porque alguns vão precisar daquele intervalo mais perto da manhã, outros vão precisar do intervalo talvez mais de noite, que se sentem mais confortáveis, mas a importância de ter o intervalo, mas a importância de ter organizado o que eu vou fazer, ter também... Isso eu quero trazer agora uma pauta que quase bati na mesa aqui, produtor. Quase bati na mesa e dá problema. Mas eu quero trazer uma pauta que eu já vi tu falando várias vezes, que é ter tempo para coisas que você não se planejou. Sim. Isso, pra mim, quando tu postou isso esse tempo atrás, eu falei, cara, faz muito sentido. Porque a gente quer organizar tudo e acaba o quê? Delegando 100% do tempo útil. Meu WhatsApp foi clonado ontem. Eu tava com o meu dia todo, tudo certinho. E aí eu tava trabalhando, falando com o cliente, assim. E o meu WhatsApp desconectou da tela. E aí eu loguei, e aí deu aquela mensagem de seu WhatsApp foi desconectado, e aí eu conectei, e aí desconectou, e aí começou a função, assim. E eu tive uma situação que eu recebi um contato de uma instituição onde eu fiz uma formação, recebendo um contato da instituição. Tudo personalizado, mensagem toda dentro da linguagem, os produtos fechavam com o que a instituição tinha. E eu sempre achei, tipo, quem é que cai num golpe, né? E eu cliquei pra ver oferta, na época de Black Friday, eu sabia que eles iam fazer a ação e tal, né? E isso aconteceu no início da semana, então eu já sabia que poderia acontecer alguma coisa. O meu dia foi resolvendo a treta do WhatsApp, né? Porque daí eu consegui, num dos momentos rápidos que eu consegui conectar o aplicativo de novo, eu consegui na configuração estabelecer um PIN de segurança, né? Aí o WhatsApp ficou desde aquilo ali, e daí recupera as mensagens, né? E aí eu tenho que lembrar com quem que eu falei, a conversa com o cliente que estava no meio do caminho. Eu ia ter uma reunião com uma pessoa que eu não tinha o contato, era um lead que estava chegando, enfim, eu não tinha mais o contato dela. Sorte que a reunião estava agendada, mas se eu precisasse ver alguma coisa... E eu tive que parar e rever tudo que eu tinha feito ali na manhã e que estava em andamento. E comunicar no meu Instagram que isso tinha acontecido, pedir para que as pessoas fizessem contato comigo se eu não tivesse dado alguma resposta. E aí, se a minha agenda tá blocada? Primeiro que eu não ia nem ver que eu tinha desconectado, né? Porque eu só vi porque eu tava com o celular na mão falando com o cliente. Sim. Então, assim, a gente tem que ter margem, né? Eu tenho uma brincadeira, né? Agenda não é um monte de bloquinho colorido que se encaixa perfeitamente. O nome disso é Tetris, né? Agenda é um instrumento pra gente gerenciar as nossas horas e tem que ter respiro, né? Até pras coisas do dia a dia, assim, o funcionário que bate na porta da sala pra ver um assunto que é rapidinho, facilmente a gente fica 40 minutos conversando e resolvendo uma situação, né? Então, tem que ter esse respiro. Total. E o que eu acho muito, muito legal é trazer algumas questões de gestão de tempo, porque eu particularmente comecei a gerenciar o tempo há pouquíssimo tempo atrás, né? E também sempre tive 200 coisas para fazer e comecei a priorizar algumas coisas. Inclusive, eu pratico vôlei há muito tempo, inclusive tem uma galera querendo... Minha cabeça por aí que eu já neguei diversos campeonatos, diversos jogos por causa de priorizar. E tá tudo certo, mas se é importante pra ti,
Sim. Tem que ter, sabe? Essas Sim. coisas assim que às vezes a gente vai muito pro profissional e esquece que esse pessoal, né? Precisa ser olhado. Sobre isso eu penso sempre, tem um horário da minha academia. O meu horário de academia, ele é marcado. E aí, às vezes, eu penso assim, cara, pra mim, eu vou todos os dias. Nas semanas que eu fui 2 vezes, pra mim parecia que faz um mês. E aí, tipo, eu fico pensando, mas realmente eu preciso ir na academia todo dia? Daí eu penso assim, não, mas eu quero ir. Porque é a minha vontade, porque eu quero fazer aquilo. E aí, acaba que nisso eu priorizei que, mesmo tendo outras coisas, eu vou colocar isso e vou fazer em seguida outra coisa. Né? Então, eu acho que a gente tem que, né, escolher coisas que vão mudar ou não. E esse meu tempo de ir na academia é o meu tempo de respirar. É o meu tempo de fazer nada, de contar só os exercícios, conversar com os outros, bobagem, e não pensar em outra coisa. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter... Eu acho que esses teus dias que tu faz outras coisas também auxiliam... É os hobbies, né? São os hobbies, só que não são a mesma coisa que não fazer nada, botar os pés pra cima. Que isso também é importante, né? E eu garanto pra vocês, existem muitas coisas, muitos estudos que falam que o descanso é essencial. É essencial, não é negociável. Tem atleta dormindo no período pós-jogo pra se recuperar, por exemplo. Até porque a gente pensa muito, né? Muito. Isso aqui a gente pensa muito o tempo todo. É o tempo todo. A gente não para, a gente não desliga. Rolar feed não é descanso, né? Porque a gente fica, né, colocando estímulo pra dentro. Então... E Vini, eu quero saber de ti, cara. Hoje... Não vou dizer, eu vou puxar o Vini... Quanto tempo faz que tu entrou no nosso núcleo? Depois da pandemia. Uns 4 anos já. E qual que era a maior Nos dor? últimos 6 meses eu tô um pouco afastado. Não vamos falar sobre isso. Esse é um assunto pra próximo Mas voltaremos. Mas qual era a tua dor quando tu começou, cara, na tua trajetória, assim, de empreendedor sobre gestão de tempo? Tu consegue recordar? Cara, isso aqui era algo que eu bati a cabeça pra resolver, me organizar e gerenciar. Porque aqui, lembrando, a gente tá falando com pessoas que estão começando a sua trajetória de empreendedorismo, pessoas que ainda não entraram na trajetória de empreendedorismo, mas têm esse perfil de liderança, têm esse perfil de querer montar o seu negócio, e pessoas que já estão há muito tempo nos seus negócios, e às vezes mais de um negócio. Eu gosto de fazer um episódio que começa falando do tema principal, mas que a gente começa a avançar, né, Andrés? A gente sempre vai... Cara, vamos pegar uma trajetória. Na prática, né? Na prática. Mas qual era, assim, que tu acha que era a tua maior dor quando tu começou? Na verdade, assim, a maior dor quando eu comecei a trabalhar na área ambiental há 14 anos atrás, um semestre antes de me formar em gestão ambiental, em 2012, eu vim de uma cidade longe daqui, então eu não conhecia ninguém. Eu não tinha contatos, eu não conhecia a rua. O GPS era aquele GPSzinho pequenininho, lembra? Eu trabalhava de estagiário e o meu negócio era ir pra rua atender clientes. E aí? Eu tinha mapa, eu me perdi. Eu lembro que um dia eu peguei o carro, andei, não achei o endereço. Cheguei frustrado, assim, não achei. Como eu não me localizei na cidade, sabe? E aquilo foi anos e anos e anos andando, até que hoje nós temos Google Maps, Waze, um monte de localização. Né? Então, como nossos pais costumam dizer, naquela época, na nossa época, foi bem difícil. Então, o anseio de localização, de conversar com as pessoas. Eu sempre tive esse tino de conversar, né? Eu sou muito comunicativo. Então, onde eu vou, eu converso com todo mundo, eu faço amizade. Claro que sempre vai ter um que outro que não gosta daquele cara muito comunicativo, daí já fica mais... Mas geralmente é difícil eu não me comunicar com alguém. Uhum. Né? Então, a minha maior dificuldade, na verdade, foi essa questão de estar num lugar diferente, desfragmentar, estar sozinho. Eu vim sozinho, morei de favor 3 meses, depois consegui alugar um apartamento e fiquei... Hoje fazem 14 anos que estou aqui. 7 anos eu trabalhei, então, numa empresa de consultoria, né, para me submeter para aprender o que eu sei hoje. Né? E 7 anos eu já estou com a minha empresa. Né? Mas dentro de tudo isso, a maior dificuldade que eu enxergo, né, é não saber o que a gente tem. Porque eu fui diagnosticado agora há 2 meses atrás com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade combinada. Né? Então, não é só o combinado de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu tenho mais ansiedade.
Mesmo tomando remédio estalopram, eu ainda apresento traços de ansiedade. Então, eu sou muito ansioso. Então, falando do não da Mai, né? Não conseguia dizer não. Meu corpo diz agora sábado e domingo, tu precisa dormir. Então, eu preciso dormir de tarde. Se eu não dormir, eu não funciono. Por exemplo, estava falando antes aqui, eu fiquei ontem até 1h da tarde em casa. O Vinícius ficou em casa. Eu fiquei das 7 da manhã a 1h da tarde no telefone. Eu gastei 1,5 bateria do meu celular, que dura um dia inteiro. Tipo assim, eu saía de uma reunião, entrava numa ligação, entrava no WhatsApp, ligava pro escritório, conversava com o pessoal lá que faz a documentação lá no meu escritório. Então, e assim foi indo, sabe? E aí resolve problema em Porto Alegre, tem uma obra em Porto Alegre, tem outra em Canoas, tá com outra, não sei o que, o cliente me liga precisando de atenção. Então, foi uma loucura, assim, sabe? E como que faz gestão de tempo nesse caminho todo, cara? Não tem como. Daí, tipo assim, tem aquelas demandas, tem aquele foco ali, preciso resolver isso, que nem a gente tá com 3 obras. Não tem, larga o resto e faz aquilo. Estou com a agenda cheia de compromissos e clientes novos de leads, que a gente também tá trabalhando forte já há 2 anos em marketing e tudo mais. Eu tenho uns leads, eu tô conversando, mas eu tive que remarcar tudo pra semana que vem. A organização minha, eu tenho um padrão de tempo, né, que eu tive que instaurar para mim, que assim, o meu cliente, ele me ligou, se um cliente me ligou, ele quer atenção. Se ele quer atenção, eu tenho que dar atenção para ele o mais breve possível. Se não entra outra pessoa, dá atenção, eu perdi o contato. O padrão lá no escritório é 24 horas. Em 24 horas eu preciso visitar esse cliente ou fazer uma chamada de vídeo. Claro que eu prefiro muito mais, nem que seja lá em Lajeado, fazer uma visita técnica do que fazer uma chamada de vídeo. Mas tem situações que vem no site que a gente agora tem que interpretar se é realmente plausível fazer o deslocamento. Porque no início bombava muito e eu tive que me reorganizar na questão de leads. 80% desses leads não era só especulação de mercado. Então daí se eu me deslocasse para tudo isso eu não teria como fazer o atendimento dos meus outros clientes. Então, a maior dificuldade, né, no mundo, nesse trajeto todo, foi eu conhecer o TDAH, começar a estudar sobre ele, e até que agora, com os traços que a minha filha apresenta, eu fui fazer a testagem só por causa que eu quero entender melhor ela. Na escola, ela está com as mesmas dificuldades que eu, de aprendizagem, de esquecimento. Então, eu fiz essa recapitulação, comecei a me cuidar, comecei a procurar ajuda para exatamente entender o meu dia a dia, porque muitas pessoas que têm TDAH e tomam um remédio, eles falaram que muda o mundo, assim, a vida é outra. Consegue equilibrar, né? Consegue chegar na dosagem perfeita pro teu organismo trabalhar, né? Vou deixar pra Mai falar um pouco o que é o TDAH pra gente entender. Dizem que entender do TDAH segura até casamento, né? Quem não sabe, meu marido tem, né? A gente tava conversando antes sobre isso também, né? E acho que fecha muito do que eu disse da importância do autoconhecimento, né? E como isso impacta no ambiente de trabalho, como é importante a gente entender. Porque o TDAH, e aí eu peço, assim, uma licença, porque eu não sou uma profissional da área da saúde, mas conto aqui com o Nicolas para reforçar a explicação, então, se necessário, né? Mas o TDAH é uma falha da comunicação dos neurotransmissores com o lobo central do nosso cérebro, que é a central de comando, né? Então, essa falha, ela afeta justamente as nossas habilidades de planejamento e de organização. Então, o TDAH que deixa para depender de lembrar das coisas, e eu tenho vários exemplos, né? Então, sou casada com um clássico, assim, para mim, até na questão da gestão do tempo, especialmente, né? Um dia que eu saí do trabalho, aqui no centro de São Leopoldo, 6 da tarde, e o meu marido me ligou assim, eu tô saindo de Cachoeirinha em 15 minutos, eu te pego aí. Que teletransporte, que tu tá andando, que tu vai vir numa quinta-feira em 15 minutos de Cachoeirinha pra cá, né? Às 6 da tarde, né? E eu disse, não, fica tranquilo, vem no teu tempo, eu tô indo pra casa. Eu fui pra uma parada de ônibus, eu peguei o coletivo, eu cheguei em casa e ele não tinha chegado ainda, assim, né? Então, né, essa dimensão de tempo e espaço, assim. E aí a organização, ela ajuda muito, porque a gente cria um roteiro, uma rotina pra seguir o dia, né? Se eu defino que eu vou chegar e vou abrir a agenda, vou priorizar o que está na agenda, tudo aquilo que tem prazo. Assim, se hoje é o meu prazo de entregar a proposta para o cliente, se hoje eu tenho uma reunião às 3 da tarde, então eu chego, eu abro a agenda, eu olho se a minha proposta está ok, reviso, termino a proposta, entrego a proposta, olho a minha reunião das 15, reviso a pauta, se está tudo certo, né? Questionário de briefing para fazer com o cliente, enfim.
E aí depois eu trabalho nas prioridades do dia. Então vou pegar minha lista de tarefas, vou olhar o que eu já tinha definido que seriam 3 ou 5. Eu não recomendo mais do que 5, assim. Acho que alguém que tem bastante reunião poderia reduzir para 3. Quais são as 3 coisas que amanhã vão ser prioridades? Então, trabalha nas prioridades. Então, a organização, ela ajuda nesse sentido, porque daí você deixa de depender do cérebro escolher o que vai fazer, porque... o TDAH, né, a questão do déficit de atenção, então ele tem uma distração muito fácil, né, eu posso chegar no escritório pensando em fazer tal coisa, mas se acontecer outro fato, eu já vou e já nem lembro mais, né. Então ela ajuda porque você não tem esse esforço de pensar o que fazer, você só segue o roteiro, né, só segue o script. Sobre isso... Então, a Mai já trouxe algumas dicas. E quais as ferramentas hoje cada um consegue utilizar e quais a Mai consegue indicar? Eu sempre digo que mais importante que a ferramenta é o método. Então, assim, agenda, aí pode ser Google, pode ser Outlook, pode ser a agenda de papel. Mas a agenda como instrumento para gerenciar as 24 horas do dia. E aí eu brinco, né? A agenda não é lista de desejos pra gente colocar tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, porque tem gente que é uma prática, né? Eu abro a agenda e eu listo tudo que eu tenho pra fazer, né? E, tipo, não cabe, né? Então, a agenda como instrumento para gerenciar as 24 horas do dia pode ser a agenda que for. Uhum. Bloco de anotações. Pode ser o Google Keep, pode ser o Evernote, pode ser um bloquinho de papel em cima da mesa. Mas aquela coisa que eu tô conversando contigo e eu me lembrei que eu tenho que passar em algum lugar e comprar alguma coisa, ou que eu preciso dar um retorno pro Vinícius hoje e eu vou anotar ali, retorno pro Vinícius. E aí depois eu vou trabalhar nisso aqui, mas sabe, pra descarregar e pra não ficar guardando na cabeça, porque a nossa cabeça foi feita pra ter ideias, não pra guardar. Então, o bloco de agenda, o bloco de anotações... Lista de tarefas, um lugar onde eu vou centralizar tudo que eu tenho para fazer como um cardápio. Então, assim, não é que hoje eu tenho 60 coisas para fazer. Eu tenho aqui 60 coisas para fazer. Hoje, tem essas 5 aqui para mim, que se eu fizer, eu vou dar o dia como pago. E aí, antes de terminar o dia, eu vou já definir amanhã quais são as minhas prioridades. E aí, o que eu, provavelmente vou fazer além disso, o que fizer lucro, mas essas aqui... vão ser as minhas prioridades do dia, justamente para ajudar a nortear, porque se eu pego 60, assim, assusta, né? Acho então, que não vai dar pra fazer todas. Exatamente, né? E aí, eu não curto muito esse conceito de ter a agenda e listar na agenda tudo, porque eu já fiz isso e eu acho frustrante tu listar 20 coisas, e aí tu cumpriu 3. Daí, no dia seguinte, tu anota as 17 que sobraram, e surgem mais 4. E aí tu faz... E aí, tipo, tu dá aquela sensação de que nunca tu terminou o que tu tinha pra fazer no dia. Então, eu prefiro ter um repositório, uma lista de todas as tarefas com esse conceito de cardápio. Hoje eu escolho essas aqui. E tu, Vini? O que tu tem usado? Pois é. Pô, velho, peraí. 7 anos... Principalmente ali, os últimos 7 anos empreendendo, o que tu tem usado? Tem alguma coisa que tu tem usado? Tem alguma coisa que tu usou? Que tu usou não deu certo também? É importante a gente falar de coisas que usamos. A gente começou então a usar ferramentas de CRM, outras questões, e a gente acaba não tendo tempo de alimentá-las, né? Como a Mai falou. Então não adianta a gente ter várias plataformas e vários programas e isso não conseguir ser alimentado. Porque nós, como empresários, eu como consultor em empresas de serviços, eu detectei que nós temos uma dor muito grande. A dor é um sistema de gestão da nossa empresa, gestão de RH, de financeiro, emissor de notas, um CRM e um executor de controles ambientais. Por quê? Hoje na nossa área eu tenho uma plataforma de controle ambiental, que eu pago, mas ela faz só aquilo. Ela só controla as licenças ambientais. Não é um universo de controles. Tá, tudo bem, mas ela só controla licenças ambientais, ela só faz isso. E daí o que nós empresários temos que ter? Nós temos que ter uma planilha de entrada e saída de fluxo de caixa. Nós temos que ter uma planilha de CRM, quando tem, né? Nós temos que ter, pagar uma outra plataforma para emitir nota fiscal. E isso acaba gerando um bolo de neve, uma questão muito complexa, onde a gente não consegue gerenciar tudo. Porque são muitas planilhas, é muito, e tu acaba fazendo.
né? O TDAH é muito fazejador, né? Então a gente vira fazejador, vamos fazer, depois a gente dá um jeito. E aí tu acaba muitas vezes não fazendo o controle financeiro como tem que ser. Quem não sabe aonde tá indo, qualquer lugar tá bom. Né? Então, se tu não controla aquilo que tu tá, tu não tem uma perspectiva, tu não tem uma meta definida, tu não sabe nem o que tu tá realmente faturando, como é que tu vai estipular uma meta, né? Então, é isso que eu vejo hoje, que eu passei esses 7 anos aí de bastante dificuldade, já vinha de empresa, meu pai tinha comércio, então a gente já tinha esse tino empreendedor, mas essa foi a minha maior dificuldade até então, né? Então, hoje, eu utilizo 2 ferramentas que me ajudam muito, né? Uma é as notas do WhatsApp ali, as etiquetas, é muito legal. Então, a etiqueta é a lista que a Mai falou. O WhatsApp, ele tecnicamente funciona como uma caixa de entrada, né? A gente tem essas fontes de entrada de informação. Então, o e-mail é uma caixa de entrada, o WhatsApp acaba sendo uma caixa de entrada. E a gente pode ter na mesa de trabalho uma caixa de entrada física pro bloquinho de papel que eu vou ter ali, né? Eu posso destacar no final do dia tudo que eu anotei e botar ali na caixa de entrada para processar isso. Então, o WhatsApp, ele funciona como uma caixa de entrada. E aí, a ferramenta tem seus recursos ali de etiquetas, né? Para poder classificar isso e transformar na lista que é de afazeres, na lista que é de projetos em andamento, né? Enfim. Isso, eu coloco orçamentos, possíveis clientes, leads que entram, que eu tenho que ir trabalhando. Então, a partir da etiqueta em que eu entendi a etiqueta e comecei a organizar o meu dia, comecei a organizar as minhas tarefas, né? Aí eu coloco só no meu dia, na agenda do Google, só o que eu realmente preciso fazer aquele dia. E aí, durante o dia, sobrou o tempo, né? Terminei a agenda. Então eu vou lá pro meu bloco, para minhas etiquetas e olho as demandas. Entende que é método, porque de nada adianta configurar a cor de etiqueta, criar 15 categorias e não dedicar tempo para olhar isso depois. Por isso que eu digo, não adianta só a ferramenta, exatamente, né? Senão a gente fica ali perdendo tempo criando classificações e aí depois não usa, né? Esqueci, talvez porque eu não trouxe o método de ter um momento no dia para olhar aquilo ali. E sobre isso, então, que eu queria falar, hoje, vindo para cá, eu pago o ChatGPT, eu já comentei anteriormente sobre isso também. Isso não, olha só. Presta atenção nisso que eu preciso falar. Presta atenção nisso. Conversando hoje de manhã, eu pago o ChatGPT há um tempo e disse, eu tenho uma dificuldade ainda, né? Eu passo o dia todo dirigindo, né? Vou para Porto Alegre, para São Leopoldo, enfim, eu passo atendendo clientes no trânsito e como eu tenho TDAH, eu lembro das coisas e 2 segundos eu já não lembro mais, porque já entrou outra, e o pensamento é muito acelerado. Aí eu tava assim, de que forma eu vou fazer para poder fazer essa lista de tarefas sem virar agenda, né, para que eu não esqueça e em algum momento eu programe isso. Então, liguei o ChatGPT e comecei a conversar com ele. Chat, preciso isso. Conversei com ele, ele me deu algumas ideias e disse, então o que eu preciso é fazer a Siri do iPhone trabalhar para mim. Agora tu me ensina a programar. Então, eu vim aqui, né, conversando com ele, agora já tenho o passo a passo de como programar. Hoje eu vou organizar e programar para que eu tenha uma organização, então, das tarefas que eu preciso, né? Não é a minha agenda, e sim as tarefas que eu preciso fazer. Pode ser daqui uma semana, daqui um mês, mas eu não esqueço elas, né? Então, o bloquinho de notas da Mai, do escrito de se lembrar, no caso, agora totalmente digital. É método, entendeu? Não é a ferramenta, é o hábito de descarregar aquilo que precisa ser descarregado, né? De tirar da cabeça, de não contar com a cabeça. E, gente, a inteligência artificial tá aí nessa questão da produtividade, assim, é uma super ferramenta. Eu uso muito, assim, para fazer exercícios, testar, né, o quanto ela traz resposta, assim. Mas já aconteceu, eu tive uma semana que eu tinha 3 coisas importantes, assim, né, aquela sensação de por onde eu começo, o que eu faço primeiro. E eu botei assim, tenho isso, o prazo disso é esse, isso aqui, qual a tua visão do que tem que ser priorizado? Me entregou um cronograma, assim, né? Isso aqui tu pode adiantar, isso aqui não sei o que, tipo, no meio dessa história tinha uma festa que eu tinha que organizar. Então, assim, isso aqui prioriza, a lista de compras tu pode adiantar, não sei o que. Vejo que pode delegar, vejo que pessoas podem... Então, até aquela sensação de, não preciso fazer tudo sozinho também, né? Eu posso pedir. Então, é muito legal, assim, acho que é uma ferramenta que vale a pena, assim, ser explorada. Em treinamento de gestão de tempo, eu acho que é legal a gente trazer essa questão de delegar. E o quanto que delegar é uma possibilidade muito viável e a galera... Nossa, empreendedores,
temos uma tendência muito forte a não delegar. Eu enxergo muito isso de quem tá começando ter uma tendência muito forte a centralizar tudo, a querer fazer tudo porque acha e às vezes realmente faz da melhor forma possível, mas que tem coisas que você pode delegar sim. E isso é um desafio. Tem um exercício legal pra fazer, eu conduzo, que é o mapa de responsabilidades. Então, é listar tudo aquilo que é minha responsabilidade, né? Então, na minha empresa eu tenho uma responsabilidade de fazer as finanças, por exemplo. Mas isso me permite uma reflexão do quanto é necessário eu realmente fazer a planilha, ou se daqui a pouco eu posso terceirizar isso para um BPO financeiro, e eu só fazer a análise da informação. Então, é legal a gente, né, coloca em perspectiva, eu tenho a responsabilidade do meu marketing, mas eu preciso fazer o post ou eu posso só fazer o planejamento de conteúdos e terceirizar a parte da criação, sabe? Então, é bacana a gente revisar isso também e entender onde é que a gente é estratégico, né? Sim, gestão de tempo para mim, falando como quem entrou no empreendedorismo há pouco tempo, foi sempre um desafio por não entender, e essa é uma dor que a gente vai passar para um próximo passo de quem ainda quer se tornar um empreendedor, né? E eu enxergo a gestão do tempo como um desafio, sim, mas eu quero voltar naquilo que a gente estava falando antes de dar start nas câmeras, de fazer e organizar. Quanto vocês olham para isso, né? Principalmente a Mai e o Vini falou sobre isso também, de, cara, eu preciso prospectar, eu preciso ir buscar, depois eu preciso organizar como é que isso funciona, eu preciso ter uma gestão de tempo também para isso. Como é que é essa visão de você sobre isso? Tem a questão do planejamento semanal, né, Nicolas, que eu acho que é o que dá a perspectiva, assim. Então, que é onde eu decido onde é que eu vou alocar meu tempo, né? Então, planejar a semana, eu enxergo o que eu tenho na semana, eu enxergo se tá sobrecarregada, se algum compromisso. A gente falou, né? Os leads, reagendei os leads. Então, assim, agora eu preciso priorizar isso aqui, então isso aqui deixa eu acomodar em outro momento. Então, fazer essa reorganização. Tem o recurso do bloco de tempo também, né? Então, toda atividade que vai levar ali mais de meia hora para fazer, que demanda uma concentração, então, de repente, vou trabalhar numa lista de prospecção ou vou fazer contato com todos os leads. Eu poderia blocar na agenda ali que 2 horas da tarde de segunda-feira eu vou dedicar para isso. Então, é um recurso que a gente pode... Fazer o financeiro também é muito importante. Blocar o tempo que eu vou fazer o Sério financeiro. isso, André? E eu já usei a ideia também... Eu fiz uma adaptação no conceito, na verdade. Eu fiz uma agenda por contextos. Então, assim, a minha segunda-feira... Fiquei curioso pra entender isso. Eu tinha, na época que eu trabalhei na Assist, uma diversidade de demandas muito grandes, né? Então, assim, eu tinha demandas que eram institucionais, eu tinha demandas que eram da gestão da entidade, eu tinha demandas que eram de eventos, que a gente tinha bastante, assim. Então, eu gostava de ter isso meio tematizado. Teve uma época que segunda-feira era o dia que o presidente estava na entidade. Então, minha segunda-feira eu priorizava atividades da área institucional, sabe? Não que eu não fazia outras coisas, mas era o dia que eu trazia prioridade para essas demandas, assim. Aí tinha outro dia, então, que eu tinha reunião com a área da comunicação, então eu priorizava nesse dia as ações que eu tinha que fazer relacionadas à comunicação, assim. Isso me ajudava a ter um pouco de foco, porque... não é só o TDAH, né? O nosso excesso de estímulos, ele também nos ajuda à distração. Então, foi um recurso, assim, que para mim funcionou bem. Não vou dizer que funciona para todo mundo, assim, mas acho que ajuda a trazer foco, sabe? De ter essa tarde vai ser para isso aqui. É que agora tá falando desse gestão de tempo, né? Eu me lembrei de uma coisa que acontece, e a gente voltando ao não também, é a gente saber gerir o nosso tempo com o tempo do cliente. Sim. Porque às vezes acontece muito, diversas vezes, semana passada, eu saio da gravação e o cliente tá... Mas eu te mandei o e-mail faz meia hora. Gente, meia hora, mas eu não... E o meu tempo de fazer? Não, mas eu preciso... Gente, e o meu tempo pra fazer? O telefone não para de tocar, e daí o meu TDAH fica pensando assim, eu vou voltar pra cá, meu telefone tá vibrando no meu bolso... Como é que eu faço essa gestão desse tempo? A gente pode trazer pautas polêmicas?
pode. Com certeza. Primeiro eu tenho que falar da minha organização, né? Foi só Vai lá. Deixa a Emily responder. Mas guarda aí, mano. Anota. Pega aí o bloquinho e anota agora. Então, assim, lá na V8 Ambiental nós temos um costume, né? Eu instaurei uma política de segunda-feira pela manhã, não tem outro compromisso, a não ser que seja um compromisso inadiável, para fazer a reunião semanal. Então, na parte da manhã, na segunda-feira, é uma parte que a gente... É um momento em que a gente fica de 1h30, 2 horas, às vezes a manhã toda, fazendo a nossa reunião semanal. A equipe. A equipe. Toda a equipe. A gente senta na cadeira, né? Uma mesa de reunião e a gente fica ali discutindo sobre todas as demandas, pega os telefones, eu já mando o WhatsApp pro cliente, eu preciso que o cliente faça isso, preciso que o cliente faça aquilo, tem a demanda tal, a demanda XY. Então ali a gente fala tudo e eu delego cada tarefa, né? Na verdade, hoje já nem preciso mais delegar, porque cada um sabe sua função. Né? O Gabriel e a Thaís, que trabalham com nós. Os objetivos. Os objetivos, da semana. E o que acontece? Eu percebo muito, né, que eu tive uma estratégia desde o início dessa questão da gestão do tempo, que eu costumo dizer que eu cortei na carne. Né? As pessoas me perguntam, tem muitas... Tava comentando sobre isso ontem. As pessoas me perguntam como tu consegue ter 2 funcionários, como é que tu conseguiu essa estrutura, né? Porque muitos consultores ambientais que a gente conhece, relaciona, né? Não é que tem inveja, mas queriam ter uma estrutura para poder ter esse auxílio. E aí eles me perguntam, como tu fez isso? Eu disse, eu cortei na carne. Daí eu disse, o que é cortar na carne? Quando eu tinha condição de ter 15 mil reais de faturamento, ou ter 10 mil, que eu era pequenininho, 10 mil, 8 mil, eu tinha 4 e pagava os outros 4 funcionários. Porque daí eu tinha que ter um escritório, eu tinha que ter uma estrutura, eu tinha que ter... E aí que eu comecei. E no início eu já cortei na carne, né? Já comecei a faturar menos para mim, para poder possibilitar... Eu sempre costumei dizer que eu preciso dividir para multiplicar. Então, se eu tivesse mantido só eu ganhando um pouco mais e ter uma outra qualidade de vida naquela época, 7 anos atrás, eu não teria condição de estar onde eu tô, porque eu ia ficar num ciclo vicioso de comercial, marketing, executor, eu ia passar dia e noite trabalhando. Então, hoje, não que eu não faça isso no comercial hoje, como eu trabalho, mas eu não ia conseguir sair daquela redoma. Então, hoje... Eu tenho conseguido, então, ampliar. Agora tenho 2 funcionários que trabalham lá com nós. E eu tenho instaurado, né? Eu tenho uma limitação que é mexer no computador. Até agora comprei um 2-em-1 que vira tablet, então eu tô me adaptando, tento me adaptar da melhor forma, porque eu preciso ser um gestor melhor, eu me pergunto todo dia, eu tento me especializar para melhorar a gestão, para ser mais humanizado, né? Trazer o que tem na nossa área hoje, ambiental, o ESG para dentro da minha empresa. Não adianta eu trabalhar nas indústrias e não ter esse ESG dentro, né? Tá tudo relacionado com a gestão do tempo, com a qualidade do funcionário, que nem eu falo para eles. Não adianta a gente ter um horário das 8 às 6. Se tu chega aqui e não tem cabeça, tu vai produzir por 2 horas. Então é melhor que tu fica um turno em casa, que tu faz o que tu quiser da tua vida e aí tu chega aqui, cara, e foca no teu trabalho, né? Ou daqui um pouco, hoje eu não tô legal, vou trabalhar de casa. Beleza, é tudo online, eu tenho tudo no computador. Então acontece, hoje eu não tô legal, vou ficar em casa, se der, eu trabalho, tá tudo certo. Mudou um pouco hoje, acho que aquela coisa do antigamente, né? Então eu procuro, claro que em mim também, eu fui criado assim, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Então, às vezes fica um pouco desconfortável, né? O cara não tá aqui. Mas é uma visão de que o valor tá na entrega, né? Não na hora. Exatamente, né? Não é a hora trabalhada, e sim a demanda cumprida. A demanda cumprida, terminou meio-dia, pode ir embora. Tipo assim, claro que tem cada vez mais 50 demandas, né? Mas a gente ajusta esse momento para que a coisa fique mais humanizada, né? Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar da gestão do tempo, porque na V8 a gente não considera de fato o horário fixo, né? E sim a produtividade de cada um. Olha, cada episódio eu fico mais feliz ouvindo falar de humanização de métodos, de humanização de tempo, de humanização de equipes. Mas eu quero trazer para vocês uma dor que eu acho que é da galera que tá assistindo a gente num episódio e que tá nos acompanhando também, que é
Na prática, como eu faço para começar isso? Como eu faço no sentido de, tá, vamos lá. Entendi o meu problema. Entendi meu problema. Realmente eu tenho um déficit aí de gestão de tempo. Mas e aí? Mas dá uma palhinha do teu trabalho pra nós aqui. Super importante. Eu vou falar da mentoria de organização pessoal, assim, então, porque ela é o roteiro, né? Como é que eu começo? Eu começo com o entendimento dos objetivos da pessoa. E às vezes eles estão ocultos, tá? Eu tenho gente que chega assim, porque tá tudo um caos, porque, né, não consigo dar conta, porque não consigo fazer. E às vezes traz muita questão do trabalho, que é o que ocupa a maior parte das horas do nosso dia, as horas úteis, né? E aí, quando a gente senta, a pessoa tá sentindo falta de ir na academia, sabe? E aí a gente vai direcionar pra cá, então. Porque isso aqui é uma coisa que precisa trazer pra tua vida pra te fazer bem, pra te trazer equilíbrio. Então, eu começo com essa revisão de objetivos, entendendo o que a pessoa tá precisando no momento. E a decisão é da pessoa, né? Eu vou conduzir essa... Não é eu que vou dizer, ó, você precisa disso, né? Não tem papel de médica pra ficar dando diagnóstico. A pessoa tem que entender o que tá fazendo falta. E aí, a gente vem, então, dentro dessa área que estaria relacionada à saúde, por exemplo. Então, tu quer um objetivo relacionado à tua área da saúde, a gente vai desmembrar isso em projetos. Então, quais são os projetos? Olha, eu preciso cuidar da alimentação, eu quero implementar o hábito de beber mais água, eu quero começar a me exercitar. Então, a gente começa a entender quais são os projetos que dentro dessa área que quer trazer melhoria, que pode ser o trabalho, pode ser a vida social. Olha, eu só trabalho, eu não vejo meus amigos, eu não jogo mais o meu vôlei. Então, a gente, né, entende esse cenário, desmembra isso em projetos, e aí a gente vai para a parte das ferramentas. Então, o que é compromisso? A academia tem hora, a gente vai botar isso na agenda e ter esse tempo reservado dentro da agenda. Implementou as ferramentas, essas que eu já comentei, a gente começa para as rotinas para ter constância, porque essa é outra demanda, assim, que eu recebo. Eu até faço, até já fiz, até já etiquetei o WhatsApp, mas eu não olho a mensagem e eu acabo perdendo de responder. E aí, as rotinas de planejamento. O planejamento semanal, que é onde, então, eu vou dar o passo para trás, olhar tudo em perspectiva e eu reorganizo as semanas, né? E aí, eu vou organizar a semana seguinte, eu olho dessa semana o que ficou pendente, o que eu ainda preciso resolver, o que vai ficar para a semana que vem, o que da semana que vem tá apertado, eu já vou reacomodar para a próxima. Os planejamentos mensais, aí eu tenho lá o meu objetivo que, no ano que vem eu quero estar fazendo determinada coisa. Então, para isso acontecer no ano que vem, o que eu tenho que fazer no mês que vem? Para o projeto do cliente que eu tenho que entregar daqui a 3 meses, ele tem que estar com essa... O que eu tenho que fazer sobre isso no mês que vem? Então, a gente define quais são as prioridades do mês, né? Então, trabalha essa rotina de planejamento para ter constância e linkando isso com a agenda, né? Qual é o dia da semana que tu vai te dedicar para o teu planejamento semanal, para o teu planejamento mensal, para a tua revisão trimestral. E aí, para trazer a constância, e a mentoria é um processo, então, de acompanhamento e refinamento disso. Que ótimo. É muito legal ouvir isso, porque às vezes as pessoas elas vão estar aqui nos ouvindo e vão estar pensando, que show, mas como é que começa? Por onde eu começo, né? E ter essa saber, visão... né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, precisa começar sabendo qual é o ponto que tá pegando. Eu pensei, qual é a área que, se você dedicar tempo e energia para organizar, ela vai trazer um impacto positivo em todas as outras. Então, é por aí que a gente começa. E não pode ser uma desculpa hoje, né? A preguiça de não fazer, né? Temos muitas ferramentas. O ChatGPT aí, grátis, não precisa pagar. Tu conversa com ele, ele te dá já um início, o start, né? Claro, é muito bom tu pegar alguém que já tem experiência, que trabalha com isso e pode te dar uns caminhos, como eu costumo dizer nas indústrias. Existem indústrias que querem contratar um profissional da área ambiental para trabalhar internamente. Eu não vejo isso como algo tão valorizado, né, na nossa área. Porque se tu pegar um consultor ambiental que tem 50 atividades diferentes, não 50 indústrias, se tiver 50 ramos diferentes, tu traz diversas visões para aquela empresa ter diferenciais. Né? Diferencial ambiental, diferencial de processo, porque a gente vê vários processos e adapta o processo de uma usinagem em uma outra atividade, melhora aqui, tem outros contatos, diferente de um funcionário que vai ficar ali só olhando aquele processo.
muitas vezes ele não consegue auxiliar em algo, nesse diferencial. Então, eu vejo que quando tu tem um aspecto grande de empresas e clientes, tu tem várias alternativas para apresentar. E nem, vou lá no ChatGPT perguntar, vou começar a fazer isso, isso e aquilo. A Mai tem experiência de falar com, sei lá, 1 milhão de pessoas. Essa experiência ela traz para poder ver o perfil da pessoa e conseguir enquadrar esse perfil em cada... de que forma ela inicia e começa esse trabalho, né? E aí a gente parte daquilo que... Volto a falar aqui que é muito importante entender o objetivo da pessoa, né? Eu acho que precisamos partir disso. Cara, se você tá alinhado com o seu objetivo, não é a Mai que vai te dizer que você tem que entregar aquilo que é seu objetivo. Não sou eu, não é Andrés, não é o Vini. Ninguém vai te dizer, você tem que fazer isso porque isso é importante. Não, o que é importante pra ti. E aí tu tá dizendo que o importante pra ti é... Cara, conseguir organizar uma demanda de entregáveis dentro do meu dia. Você tá dizendo que é importante pra você. Então, cara, é um compromisso que você mesmo tem com aquilo, né? E eu acho que é importante também a gente pensar em gestão de tempo. Por isso que eu me interessei muito quando tu falou em gestão de tempo contextual. Porque tem muitas pessoas que se cobram imensamente por ter uma gestão de tempo 100% perfeita. Acabam olhando muito para esse perfeccionismo, da entrega 100%, de tudo alinhado, e quando sai, meu Deus, parece que vai acontecer um caos na vida da pessoa, né? E olhar para isso é importante. Eu quero trazer de novo essa pauta porque quando a gente fala de rotina, a definição da rotina eu acho que vai muito além de ter tudo planejado. Eu acho que vai ser de ter os métodos claros, né? Com certeza. Rotina, eu vejo muito mais que é sobre constância, né? Esse equilíbrio, assim, né? Aquela garantia mínima que me dá energia, que me dá sustentabilidade pro dia, né? Então, eu ter uma rotina de dormir num horário saudável, de priorizar uma noite de sono bem dormida, de tomar um café da manhã em silêncio, não rolando o feed do celular, né? E, gente, tem gente que acorda, daí não sai da cama, daí já pega o celular, daí já vê uma mensagem, já dá ansiedade, daí já começa a acessar notícias. Eu sou uma, assim, que... Eu detesto notícias, né? Eu tive um episódio na vida, enfim, desde que os noticiários eu comecei a perceber que era só violência, coisa assim, né? Não me agregava, foi uma coisa assim que eu tirei da minha vida e hoje eu sou a pessoa que diz, tu viu tal coisa? Não. Sim. Claro que, né, nas redes sociais a gente fica um pouco mais exposto a isso, assim. Mas, tipo assim, o dia nem começou, a pessoa não saiu da cama ainda, quanto estímulo ela já teve, né? E daí tu já começa o dia, assim. Então eu sou mais slow, assim, né? Minha manhã é bem mais... tranquilo, bem mais light, assim, e eu, tipo, mensagem eu pego pra responder, às vezes até bato o olho pra ver se não tem nada urgente, e aí acho que dá pra fazer o link com aquela pergunta agora pra gente não esqueçam da minha polêmica. pergunta, né? Não, assim, tem que entender, né? Eu sempre acho, assim, que atendimento ao cliente é prioridade, pelo amor de Deus, não dá pra dizer isso, né? Não dá pra dizer que não. Mas tem um ponto que às vezes o cliente, ele precisa ser educado. Né? Então, quando a gente fecha um contrato, né, estabelecer esses acordos. Quais são os horários de atendimento? Quais são os prazos de resposta? Quais são os canais, né? Porque, às vezes, a dúvida de contabilidade que te enviam às 9 da noite não é algo que vai fazer diferença na vida do cliente nas 24 horas. É só porque ele esqueceu de te mandar durante o dia, tá te mandando e durante a noite. às vezes a urgência é pra ele não esquecer, não é nem pra te responder, né? Eu também, eu me sinto assim, porque às vezes nem eu respondo, às vezes eu tô respondendo o cliente meia-noite, 1h, às vezes eu agendo, né, pra mensagem ir no outro dia, né? Isso eu já me acostumei e já disse aos clientes, normalmente pode acontecer de eu te responder no final do dia, vai acontecer de tu receber uma mensagem minha de madrugada, mas não quer dizer que eu precise daquela resposta. Só que às vezes acontece do tipo, eu fiz uma admissão, as férias, mas as férias eu quero pra agora. Não, mas calma, as férias tem que pagar 3 dias antes, 2 dias antes. Não, mas a admissão que eu mandei agora é porque senão lá no meu cliente lá, ele precisa registrar e demora 2 dias. Tá, mas tu me mandou hoje, a admissão é pra segunda. E tu quer que eu faça isso agora. Então
Tipo assim, calma que eu estou chegando no lugar e eu vou fazer. Não quer dizer que eu vá fazer agora. Aí eu porque penso tô parando, num ponto de sabe? vista de processo mesmo, sabe? De quando fechar, estabelecer como é que é o formato de atendimento, quais são os canais, quais são os horários. Esses são clientes antigos e tive que retomar. Eu estava no meio de uma convenção, 3 horas da tarde, entrou o e-mail, solicito férias pro funcionário tal. E aí, isso, 3 horas da tarde. E depois assim, tá... Eu vou terminar aqui o meu negócio, vou achar uma mesinha, vou sentar e vou fazer. Cara, meia hora, 10 minutos depois... Sabe aquelas férias que eu te mandei por e-mail? Eu quero pra agora. Gente, eu não tô... E aí, tipo assim, era pra pagar no mesmo dia. Cara, férias tu paga 2 dias antes. Aí eu tive que... Olha, infelizmente você tem que começar a colocar em ordem. É 3 dias antes pra pagar umas férias. Tu tem que me solicitar pelo menos 2 dias antes. Porque as pessoas ficam ansiosas. E o que mais me incomoda é, se tu não tem urgência, não adianta mandar mensagem no WhatsApp e esperar que eu vou responder em 10 minutos. Né? E aí, falando de ferramenta, né? A gente tem os recursos das respostas automáticas também, que valem agendar nesse momento de indisponibilidade, para pelo menos acalmar, assim, não fui perdido. Eu vou te atender, né? Já colocar essa expectativa, assim, de até tal horário, dou resposta, enfim. Acho que pode ser um recurso bacana também. E eu não sei se vocês conhecem, mas eu costumo levar nos treinamentos de gestão de tempo a matriz de Eisenhower. Se alguém já ouviu falar sobre ela. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Que é basicamente dividir em pode ser uma folha, né? A gente costuma fazer isso digital, lógico, mas um quadro. Pode ser uma... Inclusive, a Mayara tem uma ferramenta que gruda umas coisas lá, que é muito... Não, aquilo lá, deve ter uns 4. Os painéis das Então, reuniões se você de tem um núcleo. painel em casa que gruda umas folhas, pode fazer esse painel também. Mas é colocar dividir em 4 quadrantes, uma folha, um painel, o que seja, e dividir o que é importante, urgente, importante, mas não é urgente, não é importante, não é urgente, e é urgente, mas não é importante, né? Então, tu pega importância e urgência. O que seria importância? Seria aquilo que vai fazer diferença. Aquilo que está alinhado aos seus objetivos. O que é urgente é aquilo que é inegociável. É aquilo que você falou. Se surgir uma demanda urgente na segunda-feira que não é negociável, reagendar, beleza. Mas se não for urgente, a gente consegue fazer esse remanejo dentro da agenda, né? E ter isso claro é muito importante. E como as pessoas têm dificuldade também de ter isso claro. O quão é importante responder um cliente A e o cliente X. E o quão é importante entender o contexto que eu estou inserido. O cliente A consegue esperar. Talvez o cliente X tenha mais, sei lá, tem um orçamento maior, tem uma entrega maior, não sei. Mas o X consegue esperar mais um dia e para ele tudo bem. O A não. E você entendeu o que é importante, o que é urgente, conseguir jogar nesse quadrante, né, cara? Isso é importante, mas não é urgente. Consigo fazer isso a curto, médio prazo, a longo prazo, daqui a pouco. E aí, o que eu, pessoalmente, tenho de mais dor é fazer na hora algumas coisas, agendar na hora. Ter esse bloco, isso é um hábito que eu não tenho. Até eu saí com o aprendizado aqui hoje, pelo menos um de muitos, e com certeza são vários, mas de ter alguma coisa para descarregar isso que você pensou na hora. Não precisa fazer Anota isso. na hora e aí, antes de sair do escritório, olha tudo que tá anotado. Por exemplo, assim, fiz a reunião com o cliente, anotei que a gente combinou, então, uma reunião para a próxima terça-feira. Anotei aqui. Final do dia, isso aqui é um compromisso, isso aqui vai pra agenda. Isso aqui é uma tarefa, então eu boto pra lista. Aí tu reacomoda as coisas no lugar, né? Claro, tu pode fazer na hora, mas tu pode ter o recurso de anota ali e final do dia. O maior problema é que o TDAH, tipo assim, eu usava isso, tá? Eu anotava no bloquinho de notas que tinha no carro, eu tenho bloquinho de notas do carro, tenho bloquinho de notas na minha mesa do escritório, tenho em casa. Daí eu anotava. Mas... eu perdi em 2 minutos aquele papel. Porque não é a ferramenta, é o método, tem que ter o momento entendeu? do dia de Eu perdi processar. em 2 minutos, não adiantava eu fazer aquilo. Eu preciso de algo que é permanente, né? Daí, tipo assim, eu sou muito esquecido. Então, eu tenho agenda. Eu parei de usar agenda já. Por quê? Eu não costumo andar... Eu tento andar com a agenda, mas no primeiro lugar que eu vou, eu esqueço ela. Tem que ser o digital. O celular tá sempre O celular contigo. tá sempre E aí no tem bolso. que olhar, porque eu digo, não adianta ter agenda e não olhar a agenda todo dia, Exatamente. né? Eu tenho um exemplo que eu acho clássico, assim, que é você ir numa consulta e aí deixa agendada a reconsulta, chega no escritório e vê que tinha um cliente agendado, né? Quem tem agenda no papel, esse é um clássico. A agenda fica na mesa de trabalho. Tá, mas daí tu tava agendando o negócio e não tava com a agenda. Então, assim, a agenda precisa tá contigo, né? Então, nesse aspecto, assim, eu
acho que a agenda digital funciona super bem. Eu não sei como é que a gente tá de tempo, eu só queria trazer uma questão técnica, que eu falei dos contextos, né? Mas eu tirei o contexto do contexto, só para trazer qual é o conceito real de trabalhar por contexto. É um conceito do David Allen, lá, do autor do A Arte de Fazer Acontecer, no GTD, que é... Qual é o contexto que você está? Então, se você está na sala de espera da consulta médica, né? Que recursos você tem? Celular. Então, quais são as ações que você pode fazer neste contexto de só ter o celular na mão? Se eu estou numa viagem... o que eu posso fazer dentro daquele contexto? Se eu estou no escritório, que eu tenho todos os recursos, o que eu posso fazer naquele contexto de tempo, espaço, ferramentas? Então, é nesse sentido, assim, mas eu trouxe a questão de contexto pensando em temas, assim, para dar um direcionador de prioridades diante de uma quantidade grande de afazeres. Excelente. E acho que sim, se encaminhando já para um fechamento de episódio, que, nossa, surgiram muitas ferramentas práticas, muitas experiências de vocês dois, inclusive falando até de TDAH aqui no episódio de hoje, que é É muito importante isso, né? Porque é uma coisa que tá muito presente no dia a dia de trabalho, né? E a gente tem uma questão de gestão, às vezes, de ter alguém na equipe... o cara sempre esquece tudo que eu falo. Não é possível, cara. O que esse cara tem pra É importante entender que tem questões que vão além de simples distração, que valem o diagnóstico e que valem pensar do ponto de vista da gestão um apoio a essa pessoa, né? Contratem a mentoria de organização para o trabalho. E eu acho muito legal o Vini mostrar isso, que faz pouco tempo. Ele disse, faz pouco tempo que descobri isso, é muito legal. E mudou a minha vida, assim. Algo, tipo assim, antes eu tinha essas frustrações, onde eu lembro uma situação que eu fui 3 vezes em casa buscar uma coisa, eu chegava lá e não lembrava. Nossa. De carro, eu cheguei a chorar aquele dia de frustração, eu lembro até hoje, assim, e não lembrava, a cabeça não funcionava, sabe? Então, a partir do dia que tu descobre o que tu possivelmente tem e começa a estudar sobre aquilo, tua cabeça já consegue programar formas de tu mudar aquilo. E é isso que caracteriza o transtorno, né? Ter prejuízos. Exatamente. Porque é só uma distração por distração, que eu digo, distraído todo mundo Todo é, mundo né? é distraído. Mas quando você começa a ter transtornos, né? Ter prejuízos na sua vida por conta dessas questões, pode ser um indício de que tem um transtorno ali. E dentro de uma empresa, né? Um dos fatores muito importantes hoje que eu vejo como gestor é que, assim, existe perfis muito distintos de pessoas. O introspectivo, o extrovertido, principalmente esses dois extremos, onde uma pessoa vai servir para fazer tal função, outra pessoa vai servir para fazer tal função. O cara do TDAH que tu tem lá como funcionário, esse é o cara doido que vai fazer tudo, que vai responder, mas ele esquece, então tu tem que organizar ele, tem que ajudar ele, né? Então cada um vai ter uma função dentro da empresa e muitas vezes eu acho que a pessoa tá no lugar errado, por isso que tá tendo muitos prejuízos. A pessoa deixou o cara do TDAH que faz tudo, tá lá no computador fazendo documentinho. Ele não vai render, ele vai esquecer muito, ele não vai funcionar, sabe? Então eu vejo isso, essa questão de como gestor tentar entender os perfis comportamentais, influencia na forma como a pessoa procrastina. Esses dias eu tava vendo uns stories sobre isso, né? Eu vou falar do meu perfil, assim, que é muito planejador, né? Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade de segurança muito grande, eu sou uma pessoa com uma característica de estabilidade. Quer ver eu procrastinar, eu não me sentir segura com o que eu tô entregando. Enquanto eu não sentir que eu consegui ter todas as informações, que eu consegui analisar todos os riscos, aquilo fica na minha mão, assim. Tu vai apertar que amanhã eu tenho que te entregar um negócio, eu não vou conseguir olhar com a qualidade que eu quero, com a segurança que eu vou dar pra te entregar amanhã. Então, a tendência de às vezes deixar pra fazer na última hora, porque daí eu tenho que fazer, né? Então, o perfil comportamental ajuda muito a gente a entender essa dinâmica dentro das equipes. O Daniel Miller, que eu fiz o treinamento com ele do curso de liderança, ele costumava dizer que quem não compra não vende, né? Então, se tu não tá convencida que aquilo é bom, como é que tu vai passar essa segurança pro teu cliente, né? Então, se tu não compra o produto, como é que tu vai lá, né? Perfeito. E se caminhando pro fechamento do episódio, assim, eu gosto de trazer isso de... Se tivesse uma última coisa que vocês queiram deixar pra galera que tá assistindo aí, de dica, de visão, de insight mesmo, das respectivas experiências de vocês, né? Da Mai, que acompanha
diversas pessoas, já acompanhou, nossa, quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas. Eu não sabia exatamente, então, mas né? Era uma margem, mas é muito bom. É muito perto, é uma pessoa muito comunicativa, muito, né, relacionada, tá aqui, tá ali. Se não é isso, é perto disso, eu acho. Mas que tem essa experiência como mentora, né? Que presta esse serviço. E também o insight do Vini, que traz essa evolução pessoal, né, Vini, de certa forma, de olhar para a gestão do tempo, de conseguir se organizar melhor. Então, gostaria de saber de vocês o que vocês têm para deixar para a galera que está nos assistindo como fechamento de episódio, assim, da Mai nessa perspectiva e do Vini na perspectiva dele. Eu diria que é buscar ajuda. A gente não precisa resolver tudo sozinho, né? Claro, fico uma posição muito confortável aqui de vender meu peixe, né? Mas, assim, a gente falando da questão dos transtornos também, né? Se desconfia, busca ajuda, busca um profissional terapeuta, faz o diagnóstico, sabe? Tenta entender o que tá acontecendo. E acho que é isso. A minha dica é busca ajuda, né? Mas eu busquei muita ajuda no momento errado. Então, isso também, às vezes, a gente quer organizar demais, que nem eu falei aqui antes de começar, eu quis organizar muito a empresa, eu fiz consultoria, eu fiz vários, marketing financeiro e barará, e tu acaba não estando no momento, certo? E aí, aquele momento é de vender. Tu tem que vender, Sim. Porque dinheiro entrando é a organização que tu consegue fazer. Empresa começando precisa de caixa. Exatamente. Então, o negócio, no início, não é fazer consultoria para tentar entender financeiro, tentar entender o marketing. Não, tu tem que tentar entender na internet, fazer, executar, botar dinheiro para dentro, para daí tu organizar realmente de fato. Porque não adianta tu organizar aquilo que não tá entrando, né? Como é que tu vai ter uma organização e tu não tá executando? É a mesma coisa que ter a planilha e não ter o que alimentar nela. Vini, eu fecho total contigo. Eu já recebi essa pergunta também. Primeiro eu cresço, depois organizo, ou primeiro eu organizo, depois eu cresço? Você tem que botar dinheiro pra dentro, depois eu vivi na pele isso, né? Então chegou os dois momentos. Então hoje eu realmente parei e aí eu estou fazendo agora uma consultoria do Sebrae. Mas agora eu entendi que é o momento. Estou desde o início do ano já, né, dizendo, não, eu vou fazer agora, agora é o momento. E eu acho que o agora é o momento também da gente estar preparado para receber aquilo. Exatamente. Porque eu também acho que eu tenho diversos, agora, né, contabilidade tá no mundo do tipo de mentorias, então o pessoal quer dar mentoria para os escritórios crescer, ter faturamento e não sei o que. Só que, tipo assim, eu no momento que eu estou, eu não me sinto preparada para me dedicar àquele tempo. Exato. E eu acho que isso é muito importante. E é uma frustração do profissional que oferece o serviço. Isso, porque ele também não consegue te dar porque a gente não consegue entregar, desenvolver. Né? Se tu não dedica pra implementar aquela orientação, a gente não consegue entregar o nosso serviço, que é o resultado da transformação. Isso. E é isso que eu penso. Eu acho o trabalho da Mai é maravilhoso. Acho que ia me agregar? Acho. Mas talvez no momento que eu estou passando, eu não vou conseguir dedicar o meu tempo pro serviço, para o que ela está, né, me oferecendo, que é o que eu estou pagando. E isso é muito importante. E aí, já colocando, né, nosso maior master aqui, o peixe maior de todos, o Sicredi, ele tem vários, para quem é associado do Sicredi, vários valores menores para consultoria. Sim, subsídios de consultoria. Então, eu peguei esse do Sebrae agora, que eu tô fazendo com o auxílio do Sicredi. Então, isso facilita muito a gente pensar em qual momento, como que a gente inicia. Daqui a pouco não é com uma consultoria total, uma consultoria específica, mas uma consultoria maior, que o Sicredi consegue auxiliar, até mesmo na Assiste a gente consegue ter essas ideias de quais os melhores, quais as melhores consultorias, né, alternativas. Então, por isso que a gente tem essa importância, né? A gente sempre traz o associativismo, participar do núcleo, nosso núcleo de jovens empresários traz isso. A gente tem alguns insights, às vezes até de graça, podemos dizer, que a gente, né, utiliza só a mensalidade da associação. E nas nossas reuniões a gente traz diversas maneiras, diversas conversas que podem auxiliar muito essas pessoas que necessitam e não querem hoje demandar de um dinheiro maior de uma consultoria, né? Eu até, complementando essa questão do tempo, Dressa, eu vejo que além de tu estar preparado, né, é tu comprar aquilo, tu realmente querer. Porque se tu não quer, tu pode ter o maior tempo do mundo. Tu não vai ter motivação pra executar aquilo. Não adianta tu ter o tempo ou tu não ter o tempo. Muitas vezes eu costumo ouvir que quem não tem tempo acha.
né? Porque se tu não engajou com aquela proposta dele, se tu não se motivou para fazer aquilo, tu vai procrastinar sempre, com tempo ou sem tempo, né? E falando do Sicredi um pouquinho, eu estou coordenador de núcleo, né? A Mai foi até o momento em que teve que ir eu com a mudança eu pedi para me desligar. Ir pro exterior. Então, eu estou coordenador de núcleo do Sicredi. Quem não sabe, coordenador de núcleo é um representante dos associados daquela agência. Então, a gente pertence ao Sicredi Pioneira Nova Petrópolis, agência 0101, toda a nossa região. Então, a gente participa aí de assembleias, de votações de projetos sociais que é inscrito nos municípios. A gente pontua, a gente visita, a gente entrega os prêmios. Então, eu costumo dizer, né, que o nosso presidente, o Thiago, ele diz que nós precisamos fomentar o cooperativismo. Por quê? Porque o cooperativismo, todo o dinheiro que circula nas nossas agências, ele fica na nossa micro-região, né? Uma porcentagem de 3 a 5% do lucro daquela agência fica no bairro, na micro-região, aquele dinheiro está circulando. Diferente de outras instituições que o dinheiro vai para o investidor, vai para o exterior, enfim, né? Então o Sicredi, ele tem esse objetivo. Não é o Sicredi, as cooperativas têm esse objetivo. Claro que o Sicredi, ele é uma cooperativa já muito maior, muito mais estruturada na nossa região, né? Começando ali pelo Padre Amiston, em 1900. Então, temos uma história aí de muitos anos. Então, eu falando um pouco dele, assim, não puxando o saco, mas eu ganhei treinamento, eu faço curso de cooperativismo inicial, avançado, agora a gente foi a São Charles. Isso é muito enriquecedor, tá? O Sicredi, ele é uma instituição financeira. Toda instituição, toda empresa tem fins lucrativos, mas o objetivo fim dela é construir comunidades melhores. Não é lucro financeiro. Ele pega a porcentagem disso e dá para as pessoas. Na enchente que nós tivemos aqui, ele fez uma parceria com o Sebrae, foi o maior investidor do Sebrae para facilitar as empresas. Com a própria Assist, né? A gente teve uma série de doação de fogões, que foi o Sicredi que fez, a gente distribuiu através deles. Então, nós temos aí milhares de doações que foi durante a enchente para reconstituir pontes. E o Sicredi, ele tem por meta, né, por objetivo, ele não fica jogando no ventilador aos 4 cantos tudo que ele faz. Tá lá nas páginas se tu quiser ver, mas ele não vai na televisão, ele não tá divulgando exatamente o que tu faz. Mas o papel dele hoje na sociedade, nos municípios, ele é muito importante. É só um adendo aí de um representante. Muito bom, Vermelho. Como cooperada, me sinto representada na tua fala. Obrigado. Ótimo. E Sicredi, agora não tem o que falar sobre o nosso programa, né? Sobre o nosso podcast. Mas fico muito agradecido pela presença de vocês dois aqui hoje. Ficamos muito agradecidos. Tenho certeza que contribui muito para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, independente da plataforma. E vocês são sempre bem-vindos aqui, né? Muito bem-vindos. Estamos em casa. Estão em casa. Agradeço demais. Não sei se a Andressa quer deixar uma última mensagem pra eles, uma última fala pra esse pessoal também. Ai, não tem nem o que dizer, né? A gente conversou tanto, acho que um dos maiores episódios de toda a temporada, vamos ver os próximos. Mas assim, olha, enriquecedor. A gente não tem nem... A gente fica processando ainda e vai processar muito tempo de tudo que tem que falar, né? De tudo que a gente conversou aqui. Vocês podem deixar também os arrobas de vocês, né? Pra Mai, consultoria maravilhosa. Todo mundo que, né? Os núcleos já conhecem, todo mundo gosta. A Maiara sabe de todos os contatos de todo mundo. Então, com certeza sigam a Mai. Tem umas histórias boas aí. Ela tem vários contatos por aí. Então, assim... Eu costumo dizer que na parte ambiental eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. É que nem a Mai. Assim, tipo assim, eu sei 1 a 2 contatos e eu resolvo o problema ambiental. Contato de alguém. Deixando o nosso, né? Pra nós encerrarmos aqui os nossos, né, arroba no Instagram, @assistesl. Isso. O nje.sl pra vocês seguirem no Instagram. O meu eu tô no Instagram e no LinkedIn é Maiara Fangueiro. O da V8 Ambiental, então, ele tá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E tem Google Ads, tem site, é V8 Ambiental mesmo. Como se fala. Gente, muito obrigado. Quer deixar o teu arroba também, Andressa? O meu, @andressa.gd ou, né, o escritório, @percom.contábil. Não, o meu já passou ali também, né? Hamper.co. E, gente, muito obrigado por estar assistindo o nosso podcast. Muito obrigado aos convidados.
Obrigada e pelo até o convite. próximo, Nós que então. agradecemos o Até a próxima. convite. Valeu.